Agora você colocou uma questão aí, Álvaro, que é preocupante, porque você imagina o seguinte: os pais hoje em dia, com a aceleração dessa vida contemporânea, precisam trabalhar. A vida não está fácil para ninguém, principalmente no Brasil, certo? Então, essas crianças ficam ao abrigo de quem? Do computador, da televisão. Como é que é esse jogo da disciplina que o próprio Freud dizia? Não há personalidade organizada sem disciplina. Porque essa molecada hoje em dia não arruma nem a cama, nem o quarto. Então você imagina o nível da disciplina. Como é que vai ter um ordenamento cerebral, racional, lógico, equilibrado diante desse caos? Aí o pai e a mãe chega, isso quando tem pai e mãe, que nós sabemos, né? Muitas mulheres estão cuidando dos seus filhos sozinhas, né? Então aí você imagina essa questão da culpa, que aí chega e fala, poxa, né, não vou deixar ele fazer o que ele quer, dormir na hora que ele quer, assistir o que ele quer, que para mim é um crime você dar um celular na mão de uma criança de 3, 4, 5, 6 anos de idade. É um crime. Você está estragando a criança já ali, no berço. Então, como é que você vê essa coisa dos pais? Isso quando não tem uma gravidez que começa aos 15, aos 16, aos 17, 18, que é uma criança criando outra criança. Olha Sim, só quantos problemas nós temos que podem agravar. Porque eu digo assim: se você falha na família por questões econômicas, culturais, educacionais, se você falha na escola, porque hoje em dia a escola cai entre nós, né? Escola e nada, tá dando nada. Até que o governo tá dando uma bolsinha aí, uns caraminguás para o pessoal permanecer na escola, né? Então, quer dizer, se falha na escola, falha na família, vai estourar onde? Na sociedade. Geralmente com violência, com agressividade, ou com gravidez precoce, né? Então, olha só, como é que você vê o papel dos pais nessa questão? É fundamental isso que você está dizendo, isso é sim. importantíssimo, né? Criar filhos, Fábio, é uma missão muito difícil. É, eu não lembro qual foi o psicanalista do século XX que falou que o ser humano precisa de 50 anos de estudo para aprender a educar filhos, criar filhos. Aí chega o Winnicott, ele é o psicanalista do cuidado, né? Um cientista fabuloso. Eu gosto muito do Winnicott por causa da psicanálise do cuidado dele. Ele, ele chega e tenta amenizar essa situação. Ele fala assim: olha, é muito difícil mesmo você criar filhos com saúde mental minimamente saudável, né? Ele fala assim, mas se os pais, dentro da sua limitação, apenas suportar o desenvolvimento do filho, porque é muito complexo. A gente fala de limites, mas a gente fala também de opressão que pode gerar muitas neuroses nos filhos. Quando você fala de pais que precisam trabalhar fora, é, a criança, veja bem, até os 5 anos, pelo menos, ele precisa ser cuidado por uma única pessoa, de preferência a mãe, né? Mas pode ser uma babá, desde que essa babá fique com ele durante todos esses 5 anos, para que ele consiga fazer vínculos. Se trocar muito de babá, ele não vai conseguir desenvolver vínculos. Então, ele vai trocar de carro, de cachorro, de marido, de mulher, fácil, porque ele não vai conseguir fazer vínculos. Então, ele precisa de um cuidador. Tem que ser de preferência a mãe, o pai, mas se não tiver, na ausência, pode ser a avó, pode ser uma babá, mas tem que ser um cuidador que consiga também suportar o seu desenvolvimento. O que que é suportar o seu desenvolvimento? Quando eu falo suportar, a gente está falando de você entender, por exemplo, na adolescência. A adolescência é uma fase muito crítica, onde todo mundo acha que vai perder o filho e a filha, né? Ah, vou perder o filho porque eu não posso.
porque ele já está fazendo birra, mas ele é grande, né? Ele é forte, agora ele faz musculação, ele fala palavrão, né, muito feio, ele bate a porta, ele quebra a porta agora, então eu não quero gastar energia com isso, porque eu trabalho o dia inteiro, minha esposa trabalha o dia inteiro. Então eu vou largando, eu vou deixando. E assim como o adolescente, como que você trabalha com o adolescente? Da mesma forma que você trabalha com uma criança da fase anal, de 1 ano e meio a 3, 4 anos de idade. Da mesma forma você vai tratar. Por que que eu tenho que fazer isso? Porque eu quero. O que que é suportar? Ele vai bater a porta, mas você não vai lá ameaçar ele, bater nele, castigar ele. Você precisa suportar, fazer ele obedecer. Porque aí o sistema límbico faz o seu trabalho e ele volta mansinho. E essa fase vai passar. Então, a gente precisa suportar para que eles aprendam a adquirir esse limite, porque